Dando continuidade ao programa Jesus está voltando, quando estamos estudando o capítulo 12 de Apocalipse, vamos dar sequência a este grande capítulo. Ainda no versículo 1 diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Veja que essas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. E muitas vezes no Antigo Testamento, tanto o sol, como a lua, como as estrelas eram relacionados, faziam referência a Israel. Vamos ver algumas dessas passagens no texto bíblico. Em Gênesis capítulo 37, versículo 9 e 10, está escrito o seguinte: E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quer dizer, ele era outra estrela, 12. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então veja que já se faz menção de lua, estrelas e sol, referência a Israel. Em Jeremias capítulo 31, do versículo 35 a 37, está escrito: Assim diz o Senhor, que dá sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem, preste atenção nisso aqui agora, se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizerem, diz o Senhor. Aqui Deus assegura a existência de Israel, a existência do cosmos. Veja que ele diz: se essas ordenanças, todo esse funcionamento do cosmos, do sistema solar, falharem, não funcionarem, assim ele vai rejeitar Israel. E se puder ser medido o céu e a terra, os fundamentos da terra e do céu, também ele rejeitará Israel. É por isso que podem todas as nações se reunirem contra Israel para destruírem, jamais conseguirão. Porque Deus fez uma aliança com este povo e assegurou toda a nossa existência, não só do cosmos, como toda a nossa existência, nos ligou diretamente à existência de Israel. Se Israel não existir, nada também existiria. E aí você começa a entender, no plano de fundo espiritual, por que as nações são contra Israel. Por quê? Porque o grande inimigo de todos nós e de Israel, ele tentou destruir. Nesse capítulo aqui é visto, quando ele perseguiu a mulher e o seu filho, Satanás tentou destruir a Jesus desde o seu nascimento, quando usou até Herodes para matar todas aquelas criancinhas abaixo de 2 anos, e não conseguiu. E de lá para cá, ele vem tentando levantar as nações, vem levantando as nações para destruírem Israel. É tanto que toda a mídia mundial é contra Israel. A maioria dos países é contra Israel. Por quê? Porque se essas nações levantarem guerra contra Israel e a destruírem, que jamais acontecerá, a profecia de Jesus voltar, descer ali no Monte das Oliveiras, não aconteceria. Então você vê, por que as nações são contra Israel? Porque no plano de fundo espiritual, o inimigo maior, Satanás, ele tenta destruir Israel. Porque destruindo Israel, Jesus não voltará. Mas ele foi derrotado lá na cruz do Calvário. É por isso que eu e você estamos com o nosso lugar guardado lá na nossa Jerusalém celestial. No Salmo 89, versículo 35 a 37, diz assim: Uma vez jurei pela minha saudade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, olha aí. E o seu trono, como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre, como a lua e como uma testemunha fiel do céu. Mais uma vez,
Deus usando o sol, a lua, as estrelas para mostrar que todo esse cosmos está diretamente ligado a Israel. Então, esta mulher vestida de sol é uma prova aqui que é Israel. No versículo 2 está dito: e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar luz. Aqui é exatamente a história de Israel, do nascimento de Jesus até a sua morte e a perseguição que sofre Israel. Em Êxodo, capítulo 32, do versículo 9 a 11, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés, tendo visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com grande mão? Aqui é mostrando essas dores de parto que Israel sofreu e que ainda vai sofrer muito mais durante a tribulação. Em Números, capítulo 25, está dito, versículo 1 a 4. No caso da corrupção moral de Israel, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, diante do sol, e o ardor da ira do Senhor retirará de Israel. Então veja essa perseguição, essas dores de parto. Lembremos que no caso do livro de Esté, levantou-se um inimigo para derrotar os judeus. Então tudo isso são as dores de parto que Israel vem sentindo e vai sofrer ainda mais durante a tribulação. Só lembrando, na Bíblia Israel é comparada à mulher e a igreja é comparada à noiva. No próximo bloco do programa Jesus Está Voltando, nós vamos dar continuidade a este riquíssimo capítulo 12, a mulher vestida de sol, que é Israel. Não perca o próximo bloco do programa Jesus Está Voltando.